Audiência de custódia para as pessoas que estão presas em Brasília sob acusação da prática de atos antidemocráticos. Sou Mário de Oliveira Filho, você está no Papo de Criminalista. O ministro Alexandre de Moraes, no âmbito do inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal, sob o número 4879, baixou uma determinação. Em razão do número elevadíssimo de pessoas presas, o Supremo não teria condições, mesmo com seus juízes instrutores, de realizar audiência de custódia. Então, o ministro Alexandre de Moraes, ele delegou aos juízes estaduais e federais do Distrito Federal a possibilidade de conduzirem as audiências de custódia. E aí começa o problema. Ele delega, ele faz a delegação, e olha, vejam o termo, delego parcialmente a competência para a realização das audiências de custódia dos presos em razão da decisão proferida nesses autos. Tão somente no que diz respeito à regularidade formal do auto de prisão e perguntas legais normativas, ficando reservada a esta Suprema Corte a apreciação de quaisquer pedidos das partes, inclusive no que diz respeito ao previsto no artigo 310, incisos 1, 2 e 3 do Código de Processo Penal. O Brasil, já de há muito tempo, é subscritor do Pacto de São José da Costa Rica de Direitos Humanos. Esses direitos humanos, que muitos desses que estão presos, direitos humanos do bandido, direito dos manos. Tem que tomar cuidado quando mete o pau nas coisas sem saber o que está falando para não falar bobagem. Então, o Brasil é subscritor do Pacto de São José da Costa Rica. E no artigo 9, item 3 do pacto, é convencionado, e o Brasil assinou isso, que a pessoa presa em flagrante, ela tem que ser apresentada imediatamente a uma autoridade judiciária para avaliar tudo isso que a gente já está falando a respeito da validade e rigidez da prisão. Muito bem. Em 2019, nós tivemos a Lei 13.964, que alterou o artigo 310 do Código de Processo Penal. E essa inspiração, além do Pacto de São José da Costa Rica, ela vem por uma determinação constitucional inserida no artigo 5º, inciso LXV, 65 da Constituição, que fala que a prisão a prisão ilegal deve ser imediatamente relaxada. Não pode ter prisão ilegal. Prendeu ilegalmente, a autoridade judiciária tem que relaxar. E isto foi uma das inspirações para a alteração do artigo 310, inciso 1 do Código de Processo Penal, que diz que após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas, após a realização da prisão. Veja, uma coisa, outra coisa. Prendeu tem 24 horas, porque o flagrante pode demorar até 2 dias para fazer, para confeccionar. Prendeu tem que avisar o juiz. E o juiz, então, tem 24 horas para submeter a pessoa à audiência de custódia. E o que é que se faz nessa audiência de custódia? Qual é a competência do juiz nesse caso? Ele pode relaxar a prisão ilegal. A prisão ilegal, a Constituição já diz que tem que soltar. Ele tem que soltar. Ele é juiz. Ele tem essa autoridade. No inciso 2 diz que ele pode converter a prisão preventiva em prisão preventiva ou auto de flagrante se houver requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, então ele vai avaliar. Esponte própria não pode, juiz não pode decretar de ofício. Aliás, tem já N habeas corpus, inclusive do STF, dizendo que o juiz não pode decretar prisão de ofício. Mas vai adiante. Ele pode falar, olha, tem indícios, tem elementos, requisitos legais e fáticos para decretar prisão preventiva. Porém, as condições personalíssimas da pessoa que está sendo presa dão a ela o benefício da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares substitutivas a ela. Pode. E diz mais, conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Acontece que esta delegação parcial do ministro subtraiu do juiz
essa competência que a Constituição Federal dá a ele. E o Código de Processo Penal, nessa esteira da Constituição e do Pacto de São José da Costa Rica, também confere ao juiz. Ora, o juiz pode, inclusive, conceder habeas corpus de ofício. Então veja que coisa absurda. Mesmo que o juiz constate que aquela prisão é ilegal, aquela pessoa não tem nada a ver com isso, ou mesmo que tenha a ver com isso, dependendo da qualificação dos crimes, da classificação dos delitos, ele tenha condições de uma liberdade provisória, com ou sem fiança, ou até as medidas cautelares, ele não pode. Ele tem que mandar para o Supremo Tribunal Federal para saber quando é que vai ser, para julgar. Se o advogado fizer um requerimento, também vai ser julgado pelo Supremo. Ora, constatada a ilegalidade, não tem que consultar ninguém. É ilegal, deixa eu ter juiz, porra. É a autoridade judiciária, está investido esse cara. Ele tem obrigação, até porque quem mantém uma prisão ilegal ou retarda a soltura de alguém, responde por crime de abuso de autoridade previsto no artigo, na lei 18.964 de 2019. Então, esta decisão do Alexandre de Moraes, mais uma entre tantas que ele já fez, é absolutamente legal. Não pode ser convalidada. Agora, quem é o juiz que vai enfrentar o Alexandre de Moraes? Então, meus amigos, nós temos aí mais um claro, a meu ver, abuso de autoridade, na medida em que ele castra o poder da autoridade judiciária. Ele minimiza, flexibiliza a razão de existir da audiência de custódia. Papo de criminalista. A gente volta. A luta não é fácil, é ininterrupta. Tem medidas jurídicas, os advogados têm que aproveitar e fazer isso imediatamente. Aliás, para o próprio Supremo Tribunal Federal. Grande abraço a todos.